Ninguém cansado aí não, né? Vambora. Depois eu dou intervalo. Depois, tá? Juro que eu vou dar intervalo sim, mas agora não, porque a gente tá muito animado. Vamos começar resolvendo questões de bancas mais simples. Instituto OACP, VUNESP, depois a gente vai aumentando aí o grau de dificuldade. No meio do caminho, eu te dou intervalo, aí no final a gente vai aí. Então, repare que eu fui separando as questões por blocos, pronomes, conjunções. Eu não vou nem mais ler a teoria, vou só com as questões agora. Vem comigo, ó. 3. No excerto, o cérebro não se desenvolve de maneira adequada. O C funciona como? Então, vamos lá. Parece fácil, mas não é. Primeiro que você não vai fazer aquilo que os outros fazem, que é retirar da frase. Muita gente retirou da frase e marcou a letra B. Muita gente falou assim, eu vou retirar para ver se fica bom. Ficou bom, o cérebro não desenvolve. Pare com isso. Então, nada disso, de realce. Pare com esse desespero de querer retirar da frase, tá? Então, já vou logo te avisando que muita gente ficou em dúvida entre A e E. Era para ficar em dúvida entre A e E. Tudo bem? Só que, vamos lá, o cérebro não é desenvolvido ou o cérebro não desenvolve a si mesmo? Resposta, letra E. O cérebro não desenvolve a si mesmo. Porque o cérebro não é desenvolvido. Alguém vai lá e desenvolve o cérebro. O cérebro não desenvolve a si mesmo. É o desenvolvimento dele. Ele é que se desenvolve. Ninguém desenvolve o cérebro. Não é PA, porque não existe passividade. Tipo, o cérebro está sendo desenvolvido por alguém. Entendeu? O cérebro não desenvolve a si mesmo. Por isso, resposta, letra E. Adriana, não poderia ser PIV? Sim, se a banca tivesse dado essa opção. Se a banca... Então, vou repetir. Instituto OACP. Se fosse eu a formular essa questão, não colocaria reflexivo. Colocaria parte integrante do verbo. Porque esse verbo aí é acidentalmente pronominal. É o verbo desenvolver-se. Só que a banca não te deu opção. Lembra que eu já expliquei que é assim que as coisas... É assim que a banda toca? Ela não deu essa opção. Melhor teria sido se ela perguntasse PIV. Ela não perguntou, então vamos embora ficar com reflexivo. É assim, você está aprendendo a resolver prova. Questão 4, vamos. A palavra destacada em... Então, vem a palavra destacada, que é o se. A banca quer que você classifique esse se. Então, ele está dizendo aqui no texto, as cartas da correspondência têm o poder de nos mostrar uma história de vida e obra de Clarice num período em que se misturam alegrias e tristezas. Então, vem comigo, se misturam alegrias e tristezas. Não é o mesmo que dizer que alegrias e tristezas são misturadas, né? Alegrias e tristezas são misturadas. Esse C é PA. Resposta à letra D. Pessoal que está assistindo ao vivo, a gente está dando continuidade ao caderno da aula passada. Então, vocês podem ajudar quem não esteve na aula passada? Alguém pode me ajudar no chat? Porque há pessoas que não sabem onde é que nós estamos no caderno, tá bom? É que a gente não está no início do caderno, a gente está terminando o caderno, tá bom? Então, vocês podem me ajudar aí, por favor? Tá me dando desespero quando alguém aparece no chat e fala, não sei onde tá, tô perdida, ajude aí, por favor. Vai, questão 5, VUNESP. Questão 5, obrigada, slide 42. Página 41, página 50, página 42, me ajude. Por favor, fale em uma página só, que a pessoa está se perdendo. Página 51, isso, página 51, obrigada. Vamos. Então vamos, questão 5, essa aí é VUNESP, vem. Assinar a alternativa em que o vocábulo C tem o mesmo emprego que no trecho pouco ou quase nada se fez. Pouco ou quase nada se fez. Peraí, vamos embora primeiro classificar esse C. Então, pouco ou quase nada se fez. Pouco ou quase nada foi feito. Se fez é igual a foi feito. Eu consigo transformar na passiva analítica esse C é PA. Pronto. Então, você vai procurar um outro C que seja PA. Tudo bem?
Vambora lá, na letra A. Não se trata de tragédia. Não se trata de tragédia. Esse C pode ser PA? Não, ó. O C do trata-se. Não esqueça isso. É pra carinho. É pra. Como é que se diz mesmo? É pra tatuar isso no braço. O C do trata-se de é sempre índice de indeterminação do sujeito. Sempre. É PIS. Tá bom? B. Consternou-se. O país consternou-se diante das 19 mortes. O país consternou a si mesmo. Eu me consterno, tu te consternas. Só não é reflexivo porque é PIV, parte integrante do verbo. Estou classificando todos. É o verbo consternar-se, PIV. Letra C. O C do torna-se é sempre PIV. Eu me torno, tu te tornas, ele se torna. São verbos pronominais. Consternar-se, tornar-se. Tá? Tô aproveitando para melhorar aí a sua... Tô classificando todos os 6. A VUNESP, a resposta em C é sempre fácil. As outras é que são difíceis, né? E o mesmo se diga, não é o mesmo que dizer e o mesmo seja dito. Eu consigo transformar em seja dito. Vem, ó. E o mesmo seja dito. Se eu consigo transformar na passiva analítica, esse C é o quê? Esse C é PA. Resposta. Letra D. E a letra E? A conferir se a penalidade será paga. A conferir isso. A conferir isso. Esse C é conjunção integrante. Conferir isso, né? Se a penalidade será paga. Se ele inicia uma oração que é igual a isso, conjunção integrante. Então, gente, a VUNESP ela é assim. Quem passou pela VUNESP sabe. Quem passou pela Clarice sabe do que eu estou falando. A VUNESP, ela só bate quando está afim, né? Então, essa questão em si, a resposta é fácil. As outras é que pegam mais pesado. Então, vamos embora, a gente tá... A cada vídeo, a gente vai começar leve e depois vai pegar pesado. Agora, a gente vai subir mais um pouquinho. A gente está treinando só com C, pronome, vários Cs, PIV, parte integrante do verbo, PA. Agora você vai treinar com FGV. Vamos embora subir um nível. Lembra que hoje a minha meta é resolver 455 questões. Questão 6, vamos embora lá, FGV. A gente vai até a 12 nesse vídeo. Agora a gente vai da 6 a 12 só com FGV. Só com FGV para ver o quanto você aguenta. Então vamos lá, ó. Podia, agora aumentou, ficou mais difícil, ó. Podia ter se livrado. No período acima, a palavra ser deve ser classificada como podia ter se livrado, podia ter livrado a si mesmo. Esse ser, concorda comigo que ele equivale a si mesmo? Coisa linda. Reflexivo. Resposta letra E. Bora mais, questão 7. Aqui a banca traz um trecho do texto e pergunta: as duas ocorrências do pronome ser sublinhadas indicam respectivamente. Então, vamos embora aí classificar os 6. Peraí, gente, só um minutinho. Peraí, que nervoso. A nossa aluna querida aqui do chat acabou de dar a notícia de que ela foi nomeada. Passou? Foi nomeada? Eu não tô perdida. Tá, depois você fale aí pra gente, Nath Hoffman, parabéns. 7. Aqui a banca vem com 2 Cs e pede a classificação deles. Então, ó, vambora, ó. O primeiro C diz assim, ó, tornaram possível, leia a partir daqui, ó, que pessoas de diferentes lugares passassem a se falar. Então, veja, pessoas passassem a se falar e a estar em contato o tempo todo. É no contexto, é lendo os arredores que você percebe que o primeiro C é recíproco. É como se eu dissesse, pessoas passassem a falar umas com as outras. Tudo bem? Então, o primeiro C é recíproco. Tudo bem? Agora vamos ver o segundo. Ó,
As pessoas começaram a viajar mais e, com isso, alteraram o seu modo de ver o mundo e de se relacionar. Quando ele diz alteraram o seu modo de ver o mundo e de se relacionar, ele não está falando a mesma coisa. Ele está dizendo que é relacionar uma com as outras. Esses dois seis são recíprocos. Resposta, letra D. Recíproco e recíproco. Bora lá. Questão 8. Questão 8, ainda é FGV. A banca traz uma frase seguida da outra, ó. Descortina-se uma nova paisagem. E depois, desenvolveu-se a tese de que os BRICS constituiriam um polo econômico. Aí a banca pergunta, ocorre a presença do vocábulo C. Sobre esse vocábulo, nas duas frases, a banca já está dizendo que o C tem o mesmo sentido, a mesma classificação nas duas frases. Veja, aqui, dizer descortina-se uma nova paisagem não é o mesmo que dizer uma nova paisagem é descortinada. Então, é como se eu dissesse, uma nova paisagem é descortinada. E quando ele diz, desenvolveu-se a tese, não é o mesmo que dizer que a tese foi desenvolvida. Eu consigo passar as duas frases, aqui sim. Ó, lembra aquela frase lá, o cérebro se desenvolveu? Aquele C do C, presta atenção que você vai aprender quando você começar a comparar as questões. Cara, lembra? A gente acabou de resolver o C lá de uma questão do Instituto OCP. O C do desenvolveu-se do cérebro, lembra? Que era reflexivo, desenvolveu a si mesmo. Só que não é o mesmo C que esse C aqui. O verbo é o mesmo, mas o sentido é outro. Você entendeu? Então, ó, aqui não é a tese desenvolveu a si mesma. A tese, alguém é que desenvolveu a tese. A tese foi desenvolvida, entendeu? É diferente daquele cérebro que não foi desenvolvido. O cérebro, ele se desenvolve, mas a tese não se desenvolve. A tese foi desenvolvida. Então, é por isso que a banca está perguntando. Ambos os seis são casos de voz passiva. Resposta, letra E. Isso aí. E vai acontecer o mesmo com você. No meio de uma aula, você vai receber o chamado. Você vai receber o chamado, você vai falar, você foi nomeado. E você vai sofrer, porque você não vai querer parar de assistir aula, sabe? Você vai estar dividido, você vai falar assim, eu paro de assistir aula ou não? Não, porque eu estou aqui por conhecimento. Eu estou aqui apenas porque eu tenho sede de saber. Podem me chamar, mas eu não quero ser nomeada, eu quero estudar. Parabéns aí, deve ser uma alegria absurda, né? Eu me lembro do dia que eu recebi o telegrama. Foi o dia mais feliz, assim, da minha vida. E eu imagino como... Hoje não é mais telegrama, né? Você não recebe mais... Recebeu o quê? Telegrama? Recebe por onde? Por onde você é avisado que você é nomeado, hein? Depois me conta. Porque na minha época era telegrama. Aí a gente olhava aquele telegrama e falava... Jogava o material pro alto, falava, nunca mais eu quero estudar na vida. Mentira. 9. Deve-se ao desenvolvimento. Ó, a banca traz um outro C. Aí ela diz, o outro segmento do texto em que o vocábulo C apresenta o mesmo valor... Então, vamos embora lá. Primeira coisa que você vai fazer é identificar o valor. E aí? Qual é o valor desse C? O texto não aparece aqui. Tá? Isso aqui é um trecho que fazia parte do texto. Mas eu acho que você não precisa do texto para saber a classificação desse C. Eu acho que com isso aqui você resolve. Quando ele diz, deve-se ao desenvolvimento de remédios e terapias, quando ele diz que alguma coisa se deve, entendeu? Alguma coisa se deve é o mesmo que dizer que alguma coisa é devida. É como se eu dissesse, fulano de tal, seja lá o que for, é devido ao desenvolvimento de remédios e terapias. Eu consigo transformar esse deve-se em é devido. Esse C é PA. Entendeu? Adriana, eu achei que fosse índice.
Por isso que eu falei que eu acho que você sentiria a falta do texto. Porque o que acontece? Porque ele está continuando um raciocínio anterior. É como se ele tivesse dito anteriormente, ó, suponha que ele tenha dito anteriormente. Vamos lá, esse resultado, aconteceu o resultado tal. Aí o resultado, aí ele falou do resultado no período anterior. Aí depois, deve-se ao desenvolvimento de remédios e terapias. É como se ele dissesse, esse resultado é devido. Não dá para ver, mas o sujeito está contextualizado. Por isso é que você achou que fosse índice, porque índice de indeterminação, porque você só viu uma preposição aqui, não é? Aí quando você viu a preposição, você falou, só pode ser índice, porque eu não estou vendo o sujeito. Só que o sujeito está oculto, ele está no contexto. É como se eu dissesse, alguma coisa é devido ao desenvolvimento de remédios e terapias. Entendeu? Tá bom? Tá sem o texto, senti falta do texto aí também. Então, vamos lá. Agora, eu quero que você ache um CPA. Então, vambora. Ó, o sujeito está oculto, tá bom? Então, vem, ó. Letra A, se tornou. Você já conhece esse C de se tornou. Esse C de se tornou é PIV. Parte integrante do verbo. Eu me torno, tu te tornas, ele se torna. Tudo bem? B, a começar pelo fato de que, se não todos, mas grande parte. Esse C, não, esse C não, esse C é igual a caso. Caso não todos, esse C é condicional. Se não todos, caso não todos. Tá, na letra C, em algum momento já te adianto que a galera ficou em dúvida entre C e E. Já te adianto que a galera ficou em dúvida entre C e E. Tudo bem? Ó, vou pular a C. D, a questão não é isso. Esse C inicia oração que pode ser trocada por isso. Esse C é conjunção integrante. Então vem comigo. Qual desses dois Cs entre a C e a E tem um valor claramente passivo? Um, você poderia ficar na dúvida, mas o outro tá evidente. Ó, vambora, ó, vou pra E. Impossibilidade de se reproduzir em laboratório toda a complexidade. Toda a complexidade ser reproduzida. Esse C estava ligado a esse sujeito, toda a complexidade. Ó, toda a complexidade ser reproduzida. Eu consigo passar para a analítica. Resposta, letra E. Esse C da letra C se beneficiou, ele beneficiou a si mesmo. Não, ele não foi... Ó, em algum momento já se beneficiou, já beneficiou a si mesmo. Esse C é que você está sentindo falta do texto, não é? É por isso. Sem o texto, às vezes fica difícil mesmo. Esse C é reflexivo. Entendeu? Tá bom? Então, a banca queria um CPA, ó, é devido ser reproduzida. É devido ser reproduzida. Resposta, letra E. Só que a FGV, ainda vou te dizer mais, nem todos os trechos vêm em texto, tá? É porque nesse caso aí todos estavam no texto, só que o texto era enorme, não valeria a pena trazer para você não. O texto aí fez falta. Olhe para mim, olhe para mim. Você entendeu por que a resposta é letra E? Mesmo sem o texto, conseguiu entender? Deve-se, é devido, ser reproduzida. PA. E na letra C, beneficiou a si mesmo. Resposta, letra E. Tudo bem? Vamos. Notícia ruim, FGV vai pegar a maior parte dos concursos a partir de agora. A gente precisa aturar a FGV. Lembra que eu disse? Houve uma pergunta aí no chat que é importante, eu vou repetir uma pergunta aí no chat que me fizeram importante. Adriana, você me disse que o C... que eu falei, eu vou repetir para você não esquecer, que o C, quando ele é PIV, o C PIV, lembra o C PIV? Que é aquele que faz parte de verbo pronominal, que ele tem sempre valor reflexivo.
Por isso que há autores que usam tanto um nome quanto o outro. Vou repetir. Há autores, não esqueça isso, porque isso vai te ajudar a não perder a sanidade nas questões. Porque isso está nas gramáticas. Há autores que consideram o ser, PIV, parte integrante do verbo, como reflexivo. Não estranhe se isso acontecer, porque isso está embasado em muitas gramáticas, tá bom? Questão 10. FGV. Vambora até a questão 12. Para receber a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos, blá, 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 os organizadores tiveram de se submeter a uma série de medidas ambientais. Assinale a alternativa em que o C desempenhe o mesmo papel que o grifado no período acima. Ó, vou logo te adiantar que a galera ficou em dúvida. Que questão? Essa questão é muito top. Ó, a galera ficou em dúvida entre B, C e E. Tá bom? Ó, e A não, A não. A, eu já vou eliminar. Presta atenção que eu vou eliminar a A já pra você. A galera na prova ficou em dúvida entre B, C e E. Então, vem comigo, ó. Tá? Então, a gente está treinando. Seja bem-vindo. Estamos no português extensivo, que é um português para todos os concursos. É o meu português completo aqui do Estratégia. Você que está chegando aí, Adriana, isso é para que concurso? É para todos os concursos. Isso aí foi FGV, a gente está classificando o C. A banca perguntava a classificação desse C. Putz, muita gente ficou na dúvida porque pensou no verbo submeter. Se eu me submeto, tu te submetes, ele se submete. Então, muita gente pensou que poderia ser PIV, como o da letra E. Ela se queixou. Muita gente pensou que poderia ser PIV, eu me submeto, tu te submetes, ele se submete. Outras pessoas pensaram que esse C poderia ser recíproco, tipo esse da letra C. Pai e filho se confrontaram um com o outro. E outros pensaram que ele poderia ser reflexivo. Entendeu? Como é que eu vou resolver isso? É o contexto, é o sentido, isso é semântica. Leia desde o início. Ó, para receber a Copa do Mundo de 2014, os organizadores tiveram de se submeter, presta atenção, os organizadores tiveram de se submeter. Concorda comigo que os organizadores tiveram de submeter a si mesmos. Eles não tiveram que submeter uns aos outros. Cuidado, apesar de o verbo estar no plural, tiveram de se submeter, foi aquela dica que eu te dei lá na teoria. Não é porque o verbo vem no plural que o pronome é recíproco. O verbo está no plural, mas nesse caso, os organizadores tiveram de se submeter a si mesmos. Resposta, letra B. Ele se cortou. Entendeu? Que, olha, o cara para marcar B tem que ter coragem. Porque olhar para o verbo no plural e não marcar a C, porque normalmente o cara acha que o verbo no plural é recíproco, mas lembra o que eu disse, né? Então veja, os organizadores, eles tiveram que se submeter a si mesmos a uma série de medidas ambientais. Adriana, mas eles não submeteram a uma série de medidas? Não, eles submeteram a si mesmos. Esse C, ele é um pronome reflexivo na função de objeto direto. Vou repetir. Eles submeteram. Quem submete? Submete alguém, objeto direto, a alguma coisa, objeto indireto. Cuidado que eu vi aí no chat essa dúvida. O aluno falou, pô, mas ele não submeteu a uma série de medidas? Tá, a uma série de medidas é objeto indireto. Mas o C é o direto. Eles submeteram a si mesmos. Submeteu alguém a alguma coisa. Entendeu? Não é porque existe uma série de medidas que esse C não vai ser reflexivo. Cuidado. Há dois objetos nessa frase, tá bom? Esse C é igual a si mesmos, tá? Tudo bem? Isso. Ó, agora vamos embora classificar os demais. Eles se sentaram. Cara, esse C do se sentaram é expletiva, realce. Sabia? Eu achava, me lembro que quando eu estudei isso, eu achava que o verbo era sentar-se.
sabe? Pronominal. Eu achava que era, eu me sento, tu te sentas, ele se senta. Mas o verbo é sentar, entendeu? Esse ser é palavra expletiva. Eles sentaram. É um verbo, é um ser ligado a verbo de movimento, expletivo. Tá bom? Bora mais, vambora mais. Ó, se o pai e o filho confrontaram-se. Esse aqui é confrontaram um com o outro, recíproco. Isso aqui a gente já tinha falado. Na letra D, alguém, não se sabe quem, precisa da ajuda. Esse C é índice de indeterminação do sujeito, tá bom? Índice de indeterminação do sujeito, tá? E na letra E, ela se queixou com o chefe. Quando você fala ela se queixou com o chefe, ela queixou, eu me queixo, tu te queixas, ele se queixa, né? Esse C é PIV, parte integrante do verbo, porque o verbo é queixar-se. Eu me queixo, tu te queixas, ele se queixa. Vamos comigo. Vamos que o desafio, a meta é irmos até a questão 12 nesse vídeo, ó. Questão 11. Questão 11, a banca diz: assinale a opção que apresenta a frase em que o vocábulo C tem valor diferente dos demais. Então, vamos lá. Valor diferente. Todos são iguais. Um é diferente. Vamos juntos. Se a democracia se presta a manipulações, tem-se dito que a democracia é a pior forma de governo. Os cidadãos aprendem a defender-se. Os eleitores se dividem bastante sobre o tema. Você vai fazer na hora da prova, você vai fazer isso, você vai ler todos, para ter uma noção daquele que seja diferente. Então, repare que quando você dá uma geral nas opções, repare que esses 6 aí têm cheiro de a si mesmo, a si mesma. Todos têm valor reflexivo, exceto um. Então, numa questão como essa, nesse estilo da FGV, a primeira coisa que você vai fazer é dar uma geral nas opções. E aí você começa a perceber, ó, se a democracia se presta, se ela presta a si mesma. Entendeu? Defender a si mesmo. Os eleitores dividem a si mesmos. Eles não dividem um ao outro. Presta atenção que muita gente marcou a letra D. Muita gente que está viciado no recíproco, isso acontece muito, a FGV faz de propósito. Ela coloca a letra D para o cara achar que o da D é que é diferente, que é recíproco, porque o verbo está no plural. Não. O da letra D é reflexivo. Os eleitores dividem, eles não dividem uns aos outros, eles dividem a si mesmos. Cada um se divide. Cada um fica ali dividindo a si mesmo, entendeu? Ó, ela revela a si mesma. Todos tinham valor reflexivo. O único que não tinha era da letra B. Tem-se dito que a democracia é a pior forma de governo. Então, quando você diz tem-se dito isso. Entendeu? Tudo bem? Ó, isso tem sido dito. Esse C é PA. Isso tem sido dito. Tudo bem? Tá comigo aí, todo mundo acompanhando a aula aí no ao vivo? Foi? E os outros 6 são reflexivos. Pegou aquela dica do C, que esse C não é recíproco. É igual a si mesmos, hein? Nem sempre que o verbo vier no plural, o C vai ser recíproco, tá? Bora mais, frase 12, para fechar o primeiro tempo de aula. Aproveite. Assinale a frase em que você pode ter. Gente, isso é FGV. Eu vou fechar com essa questão da FGV, em que a banca trabalha a ambiguidade do C. Como é que eu sei que é ambiguidade? Olha o que ela pergunta na questão. Assinale a frase em que o C pode ter não só o valor de reciprocidade, mas também o de reflexividade. Entendeu? Então, você vai marcar um C que tenha 2 valores. Se ele tem 2 valores, ele então é ambíguo. A banca está trabalhando a ambiguidade do C.
tá bom? Então vamos embora. Ó, os homens se mostram. Esse ser pode ser reflexivo ou e recíproco? Ou é um ou outro? Os homens se mostram. Concorda comigo que os homens se mostram, eles mostram a si mesmos? Olhe para mim, olhe para mim. A gente vai, aproveite a última questão de pronomes. A gente está no vídeo só do ser pronome. Então a gente está treinando ser reflexivo, ser recíproco, ser piso, CPA. Eu quero você agora comigo com toda a disposição, em cada alternativa, classificando cada um desses 6. Vem. Nas grandes coisas, os homens se mostram como lhes convém. Os homens mostram a si mesmos. Esse ser é reflexivo. Reflexivo. Eu quero um ser que seja as duas coisas, não é a letra A. B. Pelas roupas rasgadas, mostram-se os vícios menores. Olha aí. As vestes de cerimônia e as peles escondem todos eles. Então, peraí. Esse ser não é uma coisa nem outra. Não é nem reflexivo, nem recíproco. É como se eu dissesse, os vícios são mostrados. Então, a letra B está totalmente fora do páreo. Por que eu estou dizendo que ele é igual a são mostrados? Ele é PA. Olha o verbo concordando com o sujeito. Os vícios são mostrados. Por meio das roupas rasgadas, os vícios são mostrados, entendeu? Então, a letra B está fora, porque eu quero um C que seja as duas coisas, reflexivo e recíproco. Fora a letra B. C. É preciso sempre desculpar-se. Vamos lá. Quando há singular, quando o verbo está no singular, nunca pode ser recíproco. Então, presta atenção. A letra C não merece o seu tempo. Por quê? Porque é singular. Não é desculparem-se, é desculpar-se. Se é singular, nunca pode ser recíproco. Reciprocidade é sempre com verbo no plural. Esse ser é reflexivo, desculpar a si mesmo. Fora a letra C. D. Os maiores males sempre se infiltraram na vida dos homens. Vamos lá. No plural é que bate a dúvida. Quando é plural é que bate a dúvida. Porque pode ser reflexivo ou recíproco. Lembra que eu te ensinei isso? Então, quando é plural é que você tem de olhar com calma. Tá, olha o contexto, ó. Os maiores males. Quando o verbo está no plural, podem ser as duas coisas. O contexto é que vai resolver minha vida. Os maiores males sempre se infiltraram. Eles infiltraram uns aos outros ou eles infiltraram a si mesmos? Eles infiltraram a si mesmos. Então, esse aqui só pode ser reflexivo. Entendeu? Tudo bem? Agora, venha comigo. Olha a letra E. Ao lermos os grandes filósofos, temos a impressão de que todos se conheciam muito bem. Veja o contexto. Quando o verbo está no plural, podem ser as duas coisas, reflexivo ou recíproco. Tudo bem? Quando o verbo está no plural, pode ser reflexivo ou recíproco, tudo vai depender do contexto. E nesse contexto, veja, não faz sentido dizer que eles conheciam a si mesmos? Sim, porque está falando dos filósofos. Então, os filósofos, claro, eles conheciam a si mesmos. Sim, faz sentido. Mas também não faz sentido dizer que eles conheciam uns aos outros. Sim, esse ser tem dois sentidos, reflexivo e recíproco. Resposta, letra E. Entendeu? Que demais! Ó, eu vou dizer uma coisa pra você, que você vai ter certeza daqui a pouco quando eu voltar. Chega uma hora que você começa a acertar sem saber por quê.
Sabe quando você começa a acertar, você fala, eu tô acertando, mas eu não tô sentindo mais nada. Significa que você aprendeu, internalizou, entendeu? E isso é o C. O C você aprende assim, na pancada, tá? Bom, houve uma dúvida aí no chat que aqui eu vou responder antes de fechar o vídeo. A Adri, esse C não poderia ser PIV? Não, porque o verbo é desculpar. Eu desculpo, eu posso desculpar você, eu posso me desculpar. Então, nesse contexto aí, esse verbo não é pronominal. Ó, a pessoa está desculpando a si mesma. Ela está desculpando a si mesma, entendeu? Então ele não é eu me desculpo, tu te desculpas, ele se desculpa. Veja pelo sentido, tá? E outra coisa, falei sobre isso. Numa questão não é para você surtar com esse negócio de PIV versus reflexivo. Até porque há autores que consideram o reflexivo PIV e o PIV reflexivo. Como a banca estava falando de reciprocidade e reflexividade, não era para você entrar nessa dúvida, porque isso é perda de tempo. Ela está falando de reflexividade. Ele é reflexivo na letra C, tá bom? Então a resposta foi letra E, confia em mim. Com o tempo você vai acertar sem sentir. É porque significa que você aprendeu. Daqui a pouco eu volto, galera que está assistindo ao vivo, não vou me demorar. Esse me é realce, porque eu não preciso dele na frase. Eu posso dizer, não vou demorar. Quando eu digo me demorar, eu me demoro, tu te demoras, ele se demora, tipo, PIV, verbo demorar-se? Não. Ah, não é PIV não? Não. Quando eu digo eu não vou me demorar, eu vou demorar a mim mesmo? Não. Eu não vou demorar. Esse me é realce. Mas não é só o C que pode ser realce, não? Não, pode ser um me. Pode ser qualquer pronome em qualquer uma dessas flexões. Tá bom, vou lá, que agora eu vou me calar. Daqui a pouco eu volto. Até já.